Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. A gente já falou que tinha que falar aqui a respeito das falas de Lula sobre as eleições na Venezuela. Agora, foi uma frase tão, eu vou usar aqui um adjetivo, tão indigna, que isso está gerando repercussão até na base do governo, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Desconforto, viu, Megali? E o que está claro dentro da base do governo, né, que tem diversos partidos, mas, por exemplo, partidos de esquerda, partidos tradicionais, que há uma divergência, há uma dissonância, e os partidos não pensam da mesma forma, e o PSB, que é o partido do vice-presidente, tem ministério, veio a público para dizer o seguinte: olha, o PSB considera o Maduro um ditador. Considera que o regime na Venezuela é uma ditadura e, por ser uma ditadura, não acreditava que a eleição fosse livre, transparente. Então, o PSB se posiciona firmemente condenando, né, o regime chavista, chamando Maduro de ditador e levantando suspeitas, assim como diversos países da região levantaram, sobre essas eleições ou o resultado anunciado. Vamos citar aqui Argentina, Chile, Peru, também Uruguai, né, países que tiveram lá rompimento diplomático, né, por ordem de Maduro, depois que colocaram em público que o que aconteceu na Venezuela tem que ser questionado. Agora, a posição do governo brasileiro, Megali, oficialmente, publicamente, continua sendo aquela de cautela. A questão é que o presidente Lula vai lá, dá uma entrevista, e aí diz que não vê nada de grave, não tem anormalidade, o que teve foi uma eleição com 51% dos votos, um concorda, outro não concorda, quem não concorda tem que ir para a justiça. A gente sabe que esse é um posicionamento muito diferente de grandes países da região, e no momento que todo mundo espera do Brasil um posicionamento oficial, estavam acompanhando ali aquela cautela inicial apresentada em notas públicas do Itamaraty. E agora, é claro que isso gera um reflexo na base do governo. Vamos pegar um outro partido aí, PSD, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um aliado do governo, né? Apesar de não fazer parte formal, ele, Pacheco, do governo, está lá num partido que tem ministérios. Veio a público também para questionar a transparência, a lisura do processo na Venezuela. Então, dentro do governo, o que a gente vê que há vozes importantes, com tons muito críticos ao que aconteceu na Venezuela e se referindo claramente a Maduro como um ditador, né? Não é a posição do Partido dos Trabalhadores, então o que o PT fez foi uma espécie de abre-alas ali para tentar liderar um movimento dentro do governo, quando reconhece o Partido dos Trabalhadores a eleição ou reeleição de Maduro. Mas o que a gente vê, Megali, são reflexos importantes dentro da base e também manifestações duras de partidos como o PSB, que é o partido do vice-presidente da República. E tem tanta carne ao redor desse osso, né? Nossa, pois é. Por exemplo, quando primeiro a questão da normalidade, né? Ah, foi uma eleição normal, não tem nada de errado, uma questão de opinião, um fala que ganhou, o outro fala que ganhou, a justiça decide. Como se houvesse justiça não aparelhada, uma justiça realmente cega na Venezuela e não um Supremo completamente aparelhado pelo chavismo. Como se pudesse haver qualquer tipo de decisão contra o presidente naquele país. Quando ele diz que a eleição foi cercada de normalidade, o que tem de normal numa eleição em que 5 horas depois do fechamento das urnas divulgam um resultado e esse resultado permanece até agora? É só o que temos. 80% das urnas contadas, 50 e tanto por cento dos votos para Nicolás Maduro, outro tanto para o Edmundo Gonçalves. E o site está fora do ar. A gente não tem mais nada, divulgação de mais nenhum número. Pararam de contar os votos? O que aconteceu? O que acontece? É de um cinismo e o Lula fingir que o que está acontecendo ali é que um órgão que é o TSE deles, né, o Conselho Nacional Eleitoral, determinou que Maduro venceu e a oposição não aceitou. Fica parecendo, para quem não sabe o que está acontecendo na Venezuela, que a oposição é uma má perdedora. Ora, foi decretada a vitória como se não fosse um outro órgão submetido ao governo Maduro. Olha, o Lula já tinha falado bobagem a respeito de Venezuela. O negócio de democracia demais. A democracia tem vários tipos, a do Maduro é do jeitinho dele. Tudo aquilo era bastante indigno, era uma passação de pano bastante indigna, mas dessa vez o Lula mergulhou na cumplicidade.
em relação àquilo que está acontecendo fora do país. E eu lembro, não é uma questão ideológica, não, porque há grandes nomes de esquerda como Pepe Mujica que nunca cederam em 1 milímetro nas suas convicções democratas. Sempre criticaram Hugo Chávez e Maduro. Dizem que aquilo é uma ditadura, coisa que o nosso presidente é incapaz de reconhecer. Uma dúvida bem rápida, Orengo, porque a impressão que dá é que o presidente da República escolheu aquele momento para falar. Essa entrevista, ela não aparecia na agenda oficial, né, da presidência da República, foi colocada depois, né, foi inserida só no fim da tarde de ontem. Você tem alguma informação de bastidor do agendamento, da marcação dessa entrevista? Por que o Lula escolheu falar nesse momento e acabou falando o que disse, né? Sabe, Carla, que foi que surpreendeu, porque até o momento a manifestação vinha sendo pelo Itamaraty, e era uma manifestação de cautela, né? Como é do histórico da diplomacia brasileira, né? Tem muita ponderação, cautela, o Brasil tem um papel fundamental aí, estabilizador na região, então cada palavra é escolhida a dedos, né? Então surpreendeu realmente a manifestação muito clara do presidente Lula, né, enquanto o Itamaraty lançava notas pedindo cautela, e realmente esperando uma resposta do regime lá da Venezuela para entregar as atas, né. Inclusive tivemos um telefonema importante do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com Lula, conversando sobre o cenário da Venezuela. O governo brasileiro que tinha solicitado as atas, assim como a Fundação Carter, que é talvez a mais importante de observação da eleição e também não reconheceu o resultado, né, e solicitando ainda essa documentação que não chegou. O ponto é esse. O que o Brasil solicita ao regime lá da Venezuela até agora não foi atendido. O que se espera é que seja atendido aí nos próximos dias e que todos tenham acesso a essa documentação. Mas realmente, né, quando o tempo vai passando, as suspeitas aumentam cada vez mais.